Boa noite, irmãos. Mais uma vez nós temos a oportunidade de, nessa quarta-feira, poder estar juntos, poder meditar na Palavra de Deus. Já algumas quartas-feiras nós temos compartilhado alguns devocionais da Palavra de Deus e o nosso propósito ao fazer esses devocionais é poder trazer uma palavra de conforto, uma palavra de consolo para a igreja como um todo. Eu gostaria de hoje à noite compartilhar com vocês rapidamente sobre a questão da ansiedade. Ansiedade é algo que muitos de nós enfrentam, muitas pessoas sofrem por causa da ansiedade, muitas pessoas têm muitas dificuldades ao enfrentar essa questão da ansiedade. Muitos recorrem a remédios para poder vencer isso, para poder conseguir viver ou conviver com a ansiedade. Mas o que a palavra diz em relação à ansiedade? O que a Bíblia nos diz sobre a ansiedade? Ou como vencer a ansiedade em tempos de crise? Nós estamos vivendo, sim, uma crise bastante terrível. Nós estamos vivendo uma crise econômica, nós estamos vivendo uma crise sanitária, estamos vivendo uma crise política também, algo que de alguma forma afeta as nossas vidas. As pessoas elas estão ansiosas por causa do coronavírus. Será que eu vou pegar? Será que eu vou precisar de um hospital? Será que eu vou precisar de um respirador? Então muitas pessoas ficam ansiosas quando começam a ouvir notícias em relação a estas coisas. Muitas pessoas também estão com medo daquilo que pode acontecer. Há uma insegurança muito grande, nós não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos quais são as medidas que vão ser tomadas daqui para frente pelas nossas autoridades. Nós precisamos sim, nesses momentos, irmãos, estar confiando em Deus. O momento é um momento de ansiedade, mas nós queremos olhar para a Palavra de Deus e ver o que a Palavra de Deus fala sobre a questão da ansiedade. Eu quero rapidamente hoje à noite ver com vocês um texto bíblico, é um texto bíblico bastante conhecido. Nós já pregamos nesse texto, você provavelmente já estudou esse texto, já ouviu outros pastores falando a respeito desse texto, mas eu quero trazer esse texto para nós hoje à noite para que nós possamos meditar nele e tirar desse texto lições preciosas para as nossas vidas e em como nós podemos estar enfrentando a ansiedade. O texto se encontra em Filipenses, no capítulo 4, verso de 2 a 9, e eu gostaria de começar fazendo a leitura do versículo 2, e diz o seguinte: Paulo, nesse momento aqui que ele escreve essa carta à igreja de Filipos, Paulo ele estava preso, e ele escreve essa carta dizendo o seguinte: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Aparentemente, pelo que nós podemos perceber aqui, é que havia um problema entre essas duas mulheres, a Evódia e a Sintique. Não estava havendo unidade entre elas no que diz respeito às questões da igreja, às questões espirituais. Então, Paulo pede para que elas pensem de forma unânime, que elas possam estar concordando no Senhor. A ti, fiel companheiro, verso 3, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo aqui ele está muito possivelmente pedindo para Epafrodito poder estar aí ajudando, auxiliando essas duas mulheres na resolução dos problemas que elas estavam tendo ali naquele momento. Esse problema entre elas, além da falta de unidade que estava trazendo à igreja, também estava causando uma ansiedade no meio dos irmãos, e por isso Paulo então está aqui no capítulo 4 trazendo esse ensino, trazendo essa exortação, e logo mais nos versículos seguintes, então, especialmente o verso 6, ele vai então falar sobre a questão da ansiedade. No versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo estava preso aqui na iminência de ser morto.
A igreja estava passando por uma dificuldade, por um problema, perseguição, problema de unidade aqui, especialmente entre a Evódia e a Sintique, mas ainda assim, em meio a esses problemas, Paulo está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Certamente, tanto para Paulo como para esta igreja de Filipos, não era algo tão comum ou tão simples estar se alegrando aqui nesse momento. E muitas vezes também nossa vida não é muito fácil em meio às tempestades, em meio às dificuldades que nós enfrentamos, ter alegria. Mas nós podemos sim nos alegrar sempre no Senhor, porque nós sabemos que a verdadeira alegria vem do nosso Deus. E aí no verso 5 diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A partir do verso 6, Paulo agora ele vai falar um pouco mais especificamente sobre a questão da ansiedade, e eu creio que a ansiedade que Paulo está falando aqui, ela é decorrente desse problema que estava acontecendo entre essas duas mulheres, que era Evódia e Sintique. E aí no verso 6, então, Paulo ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Como reagir biblicamente diante de tudo que está acontecendo, diante das dificuldades que nós temos enfrentado? Como reagir biblicamente diante da ansiedade? Paulo ele tinha todos os motivos para ficar ansioso, mas ao invés disso ele explicou para os seus leitores o segredo sobre a ansiedade. E Paulo ele vai destacar aqui 3 ações para vencer a ansiedade. E é bem didático a forma como ele coloca aqui no texto e muito fácil de nós podermos também estar colocando em prática para a nossa vida. Primeiro, Paulo ele vai falar que nós, para vencermos a ansiedade, nós devemos orar de forma correta. E aí o verso 6 e o verso 7 diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. A primeira ação que Paulo destaca aqui para nós podermos vencer a ansiedade é orar de forma correta. A oração é um excelente remédio para a ansiedade e é algo muito simples para nós fazermos. Nós precisamos sim dedicar tempo à oração. Nós precisamos estar orando, nós precisamos tornar conhecida diante de Deus aquilo que está nos causando a ansiedade. Paulo diz que nós devemos estar tornando conhecido diante de Deus todas as nossas ansiedades, as nossas petições, e nós podemos fazer isso pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, se você está ansioso, se você talvez está preocupado, lança ou coloca diante de Deus o que está te causando ansiedade. A oração é um excelente remédio. Não adianta nós simplesmente ficarmos ansiosos, ficarmos preocupados e não fazer nada. A primeira ação que nós devemos fazer é orar de forma correta. E Paulo orienta, Paulo aqui nesse texto ele está orientando: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então a primeira ação bem prática que Paulo coloca aqui para nós enfrentarmos a ansiedade é estar orando de forma correta. Uma segunda ação que eu vejo aqui no texto, que nós podemos também praticar em nossa vida para vencer a ansiedade, é pensar de forma correta. Lembra que a primeira ação é orar de forma correta, a segunda ação é pensar de forma correta. E aí o verso 8 diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pensar de forma correta. Pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. Pensamentos corretos
nos traz a verdadeira paz que está além do nosso entendimento. Então, irmãos, além de pensar de forma correta, além de orar de forma correta, nós também precisamos pensar de forma correta. Muitas vezes nós deixamos com que pensamentos invadam as nossas mentes, nos trazendo ansiedade. Muitas vezes a gente pensa coisas que não são verdadeiras. O apóstolo deixa bem claro que nós devemos pensar naquilo que é verdadeiro. Nós temos que pensar naquilo que é respeitável. Nós temos que pensar naquilo que é justo. Nós temos que pensar naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama. E aí Paulo diz, se houver alguma virtude nisto, seja isto que ocupe o nosso pensamento. Nesses dias de pandemia, muito provavelmente o que mais tem ocupado o nosso pensamento são os noticiários a respeito da pandemia do coronavírus. Talvez são os noticiários a respeito da economia ou a respeito da política, e nós ficamos sobrecarregados com tantas informações, com tantas coisas que vêm sobre essas notícias que está acontecendo. Mas que nós possamos ocupar o nosso pensamento muito mais com coisas que são verdadeiras, com coisas que são respeitáveis, possamos ocupar o nosso pensamento com a palavra de Deus. Ações práticas que Paulo está colocando aqui para os irmãos lá da igreja de Filipos. Lembra que eles estavam com um problema entre duas mulheres. Paulo pede que Epafrodito possa auxiliar essas duas mulheres para resolver aquele problema, porque era um problema sério, aquele problema estava trazendo ansiedade para a igreja. E aí Paulo diz que a igreja não deveria estar ansiosa, mas deveria colocar diante de Deus tudo aquilo que estava causando ansiedade, através da oração, através da súplica, com ações de graça. E ele ainda diz, no verso 7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a mente e o coração. Então, orar de forma correta, pensar de forma correta, pensamentos que realmente reflitam aquilo que é a verdade. E a terceira e última ação que Paulo ele coloca aqui no texto é viver de forma correta. E aí o versículo 9 diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então Paulo aqui ele se apresenta como padrão para os santos e os incita a praticar o que aprenderam e viram na vida do apóstolo. A vida correta, irmãos, é condição necessária para se experimentar a paz de Deus e poder viver sem ansiedade. Precisamos viver de forma correta. Isso vai nos ajudar a viver uma vida livre de ansiedades. No verso 9 eu quero ainda destacar 3 verbos dos 5 que ali Paulo cita. Eu quero destacar então o verbo aprender, quando diz assim, o que também aprendestes. Ou seja, nós devemos buscar conhecimento das verdades de Deus. Nós devemos aprender a respeito das verdades das coisas de Deus. Seja isso que ocupe o nosso pensamento. O segundo verbo que eu quero destacar é o verbo ouvir. Então Paulo diz, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes. Ou seja, escutar a palavra de Deus, dar ouvidos ao que Deus está falando e não ao que o mundo está falando. Muitas vezes nós ficamos ansiosos porque nós estamos dando muito mais ouvidos àquilo que as pessoas falam do que aquilo que a palavra de Deus fala. E o terceiro verbo que eu quero destacar aqui do verso 9 é o verbo praticar. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Praticar é viver as verdades aprendidas de tal forma que a nossa vida seja um impacto na vida de outras pessoas. Então, irmãos, nós precisamos aprender as verdades de Deus, nós precisamos ouvir as verdades de Deus e, acima de tudo, nós precisamos praticar as verdades de Deus. A ansiedade não tratada de forma correta, ela vai nos levar à destruição, vai nos levar à falta de paz. Por isso é importante nós observarmos essas orientações que Paulo recomenda
para a igreja de Filipos. Então, se você está passando por ansiedades nesse momento, talvez está ansioso em relação às finanças, talvez você esteja ansioso em relação ao dia de amanhã, como vai pagar as contas, talvez você esteja ansioso porque essa crise ela é mundial e a gente não sabe aonde tudo isso vai terminar. Enfim, são diversas coisas que podem nos levar a estar ansioso. Mas eu quero dizer que você pode sim colocar sua vida diante de Deus. Você pode sim estar orando de forma correta, você pode estar pensando de forma correta e você pode estar vivendo de forma correta. E certamente tudo isso vai te ajudar a vencer a ansiedade. Quero deixar então essa pequena passagem bíblica, esse pequeno devocional nesta noite para nós, para que nós possamos então estar fazendo aquilo que é da vontade do Senhor, vivendo de tal forma que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a vencer esses momentos de ansiedades que por muitas vezes nós temos enfrentado. Quero desejar a todos vocês uma boa noite e uma boa semana. Fiquem na paz do Senhor.